Fase de força. Então vamos lá, pessoal. Essa fase aqui ela vai conter outros objetivos e outras características em relação às primeiras duas fases que nós já verificamos, né? Cada fase ela possui os seus objetivos e características, justamente para diferenciar essa fase dentro das variáveis manipuláveis do treinamento, o que vai levar a estímulos fisiológicos, né, e estruturais de uma maneira diferente, assim como os estímulos neuromusculares, que seriam a maior diferenciação dessa fase de força aqui, tá? Então vamos lá, nós temos como objetivo uma forma diferenciada nessa fase que ela leva a uma maior ativação neuromuscular. O que seria uma ativação neuromuscular? É a quantidade de estímulo que o nosso sistema nervoso central envia para essas células musculares. Dentro da fisiologia neuromuscular, existe um estudo que coloca uma diretriz chamada da lei do tudo ou nada. Aqueles que estão mais antenados, aí, têm um maior conhecimento com a fisiologia neuromuscular, sabe do que eu estou falando. Essa lei do tudo ou nada nada mais é do que uma fibra muscular, ou ela recebe estímulo e se contrai, ou ela não recebe estímulo e não se contrai. Tá? Então, o que isso quer dizer para nós aqui? Qual a importância dessa aplicação da lei do tudo ou nada nessa fase do treinamento de força? O músculo propriamente dito, não é que ele se contrai com mais ou menos força, tá? Na realidade, ou ele ou se ativa uma quantidade maior de fibra muscular ou uma quantidade menor de fibra muscular. Essa fibra muscular, ela não tem uma capacidade de contrair com mais força ou menos força, tá? As unidades contráteis musculares, né? E o que ocorre é que ou ela fica relaxada ou ela vai se contrair. Dentro desse conjunto muscular que possui diversas, né, milhões de unidades de fibras musculares, nem sempre durante um determinado movimento ela recruta todas essas unidades. É quase nunca, né, essas unidades são totalmente recrutadas para desenvolver um certo movimento, para realizar um certo esforço. Na realidade, essa fase de força tem como maior objetivo, né, é exatamente ativar um número maior de fibras musculares. Isso só é possível quando nós tentamos realizar uma grande força para deslocar uma grande carga durante um certo percurso. Então, ou seja, se eu trabalho aqui, vamos trazer essa teoria aí para a prática nossa aqui na musculação. Se eu levanto 10 quilos, a quantidade que um determinado músculo que vai deslocar esses 10 quilos vai ativar de fibra muscular, é menor a ativação neural do que quando eu coloco 15, 20 quilos. Eu dobrei a quantidade de carga, automaticamente para esse músculo conseguir deslocar essa carga, ele vai ter também que dobrar a ativação de fibra muscular dele, tá? Então, ou seja, um dos principais objetivos dessa fase é fazer com que o músculo, com que o nosso sistema nervoso central, que muitas vezes não tem a coordenação de ativar algumas unidades motoras, digamos que algumas unidades motoras, no treinamento na fase de hipertrofia, que usa cargas regulares, como em outras fases que usa cargas mais baixas, algumas unidades motoras nunca são ativadas. É como se elas fossem esquecidas, elas estivessem ali dentro do meu músculo, mas o meu músculo não tem a coordenação para ativar efetivamente essas unidades motoras. Então elas nunca contraem, nunca se contraem. Se essas fibras nunca têm estímulo, elas também não hipertrofiam, ou seja, elas não ganham massa muscular porque elas nunca estão ativadas. Por isso que, apesar de na fase de força a gente almejar o ganho de força máxima e uma maior recrutação, um maior recrutamento, né, de unidades motoras, maior ativação neuromuscular,
por mais que esses sejam as características principais, os motivos principais, essa fase também leva e contribui para o ganho de massa muscular, para a hipertrofia, né? Aquilo que eu disse anteriormente, não é porque eu vou realizar uma fase com uma outra nome, uma outra característica que não seja hipertrofia, que eu não continuo tendo esses resultados em hipertrofia. Muito pelo contrário, o objetivo da periodização de treinamento e intercalar as fases de treinamento dentro dessa periodização é justamente ter um ganho maior. Se esse ganho tem como principal objetivo a hipertrofia, essas variáveis, essas fases vão ter características específicas, porém essas características vão levar à hipertrofia. Por exemplo, aqui no caso de força, né? Dessa fase de força, que essa maior ativação, como ela vai acabar ativando unidades motoras que antes não eram recrutadas, muitas vezes era esquecida, o nosso sistema nervoso central então não tinha coordenação para recrutar essas forças, essas fibras musculares, né? Essas unidades motoras, agora sim, nessa fase elas vão começar a ser recrutadas devido às características que nós vamos ver daqui a pouco, que vão ser utilizadas nessa fase. Automaticamente, se nessa fase o meu músculo aprender a ativar um maior número de fibra muscular, depois, quando eu retorno a outras fases, eu já tenho essa ativação mais coordenada. Ah, como assim, Deis? Imagine mais ou menos assim, para você entender mais facilmente essa explicação. Eu saio de uma fase de hipertrofia, tá? Ou que seja de qualquer outra fase, que nós vamos estar vendo mais à frente, e venho para a fase de força. Quando eu estava na fase de hipertrofia, algumas unidades motoras elas não eram coordenadas porque não eram recrutadas. Agora aqui nessa fase de força, elas serão recrutadas. Então, um dos principais objetivos e adaptação da fase de força é o maior recrutamento, maior ativação de fibra muscular, principalmente fibra do tipo 2, tá? O que essas fibras do tipo 2 têm como maior característica? A força e a potência muscular. Então, elas são recrutadas na fisiologia do exercício, seu mecanismo de contração fisiológico, tanto estrutural, né, funcional, como fisiológico, proporciona maior velocidade de recrutamento. São fibras que têm uma características de enzimas que utilizam mais o mecanismo de ATPase, né, mais enzimas, então ela possui mais enzimas ATPase, e é colocado para nós na literatura, na teoria de fato, de que a cabeça da miosina, né, que recruta a actina para iniciar o processo de contração, são cabeças maiores dessas fibras do tipo 2, quando comparadas às fibras de tipo 1. Então, além dela possuir mais enzimas ATPase, que vai ativar de maneira mais rápida a creatinofosfato, né, e a glicólise anaeróbica, além disso, ela tem uma cabeça maior, com maior estrutura, então ela recruta de maneira mais eficiente a actina para que exerça uma contração mais forte. Então, essas são características das fibras do tipo 2, que são as características que a gente tem como valor, como ênfase, né? Com o objetivo de enfatizar nessa fase e também para o ganho de massa muscular, porque essas são as fibras musculares que mais hipertrofiam, mais ganham volumes muscular. Tá? Então, o objetivo dessa fase aqui é justamente recrutar mais fibra do tipo 2 e uma maior unidade motora. Para quê? O que ocorre? Quando eu retornar para uma outra fase com outras características, eu tive um ganho de coordenação e de recrutamento. É como se eu ensinasse para o meu sistema nervoso central a contrair, a encontrar um caminho que chegue à contração dessas unidades motoras. A partir do momento que ele aprende, por mais que eu migre para uma outra fase, ele continua recrutando parte dessas fibras que foram acionadas durante essa fase. Esse é o grande segredo e a importância de, sim, durante a periodização, eu coloque, né,
alguns períodos que executam características do treinamento dessa fase de força. É justamente esse ensino. Trazendo para a prática aqui para vocês entenderem de maneira mais efetiva, imagine assim, antes eu não conseguia realizar um exercício com mais de 10 quilos. Eu não conseguia, eu não tinha força. Usando a quantidade de repetições, de séries, de exercício e tempo de intervalo de uma outra fase, eu só conseguia levantar 10 quilos. Eu não conseguia, 10 quilos para mim era muito pesado. Porém, eu migrei para uma fase de força que ela contém características diferentes, que fez com que eu conseguisse levantar mais que 10 quilos. Por exemplo, uma das características, o número de repetições serão menores. Nós vamos ver daqui a pouco. Com isso, eu consigo colocar mais cargas. E agora, ao invés de eu trabalhar com cargas de 15, de 10 quilos, eu comecei a trabalhar com carga de 15, 20 quilos. Quando eu retornar para a fase de hipertrofia, ou aquela fase que 10 quilos era pesado, provavelmente 10 quilos agora são leves. Por mais que eu realize o mesmo número de repetições mais alto novamente, que eram todas as características que eu utilizava antes com 10 quilos, mesmo assim esse 10 quilos agora vai se tornar mais leve, quase sempre. Por quê? Porque durante a fase de força eu ativei um número maior de contração muscular, de unidade motora, de fibras musculares. Com isso, eu coordenei, é como se eu ensinasse o meu músculo junto com o sistema nervoso central, ensinasse ambos a contrair essas unidades motoras, então eles aprenderam. Mesmo que eu volte para uma outra fase, agora sim essas unidades motoras elas já vão ser recrutadas. Então, quando eu volto para essa outra fase, eu tenho uma capacidade maior de ativação neuromuscular. E por isso 10 quilos agora ficou fácil, ficou mais leve. Eu posso usar 11, 12 quilos, porque eu tive um ganho de força. E eu uso esse ganho de força para melhorar o meu rendimento e também em outras fases. Tá ok? Sincronismo e coordenação. Como essa é a fase que eu mais recruto e exijo do meu sistema nervoso central, eu vou acentuar ainda mais o sincronismo e a coordenação, tanto intracelular, né, dentro dessas células musculares e suas atividades, como entre as unidades do músculo, entre feixes musculares, vai ter uma melhor sincronização ali na ativação dos feixes musculares. Lembrando que dentro de um músculo, eu não possuo um feixe de unidade motora, eu possuo um monte de feixes de unidade motora. E o sincronismo em quais eu vou começar ativando, quais são os mais potentes, quais são os de fibras de unidades de tipo 2, quais são as unidades de tipo 2A, tipo 2B, até mesmo tipo 1, conforme vai fadigando algumas unidades, eu vou, dentro desse sincronismo, eu vou ativando outras. Então, há uma melhora da coordenação desse sincronismo que vai levando ao aumento da força muscular. Reduzir a inibição do sistema nervoso central também é um outro objetivo dessa fase. Mas como assim, professor, reduzir a inibição do sistema nervoso central? Algumas literaturas alguns estudos mostram para a gente que parte do nosso sistema nervoso central, ele inibe, tá? Ele tem mecanismos de inibir a contração muscular quando essa contração muscular ela é severa, com o objetivo de proteger esse próprio grupo muscular, né? Sabendo que toda vez que um músculo exerce um número muito grande de contração, porque ativou uma quantidade muito forte de contração, porque ele ativou um número muito grande de unidade motora, esse músculo ele vai realizar uma contração tão forte que o tracionar dele de uma carga vai levar a uma intensificação da força utilizada por tendão, por ligamento, por cápsula articular. Então, essas estruturas correm risco de se lesionarem durante um recrutamento muito intenso. Então, existem mecanismos que durante a fadiga, principalmente no momento de fadiga, o nosso sistema nervoso central acaba aqui recrutando
alguns órgãos ali, né? Por exemplo, uma atividade entre órgão tendinoso de Golgi, confuso muscular. Isso aí é uma característica, é um estudo mais da fisiologia, né? Neuromuscular. Não vem tanto ao caso aqui, porém eu preciso expor um pouco dela para vocês, para que vocês consigam entender. Então, existem micro-órgãos, né, órgãos muito pequenininhos, né, sinalizadores ali para o nosso sistema nervoso central, que capta quando uma contração muscular está sendo agressiva, está sendo muito exaustiva, e manda comando inverso para que o nosso sistema nervoso central iniba. Vai inibir essa ativação aumentada. E um dos objetivos dessa fase que ocorre na adaptação neuromuscular é reduzir essa atividade de inibir. Tá? Então vai fazer com que o quê? Com que de fato o nosso sistema nervoso central consiga ativar essas fibras. No começo ele percebe um grau de inibição alta e depois vai inibindo menos, cada vez menos, ou seja, ele vai se adaptando a um trabalho de maiores cargas, o que vai fazer mais uma vez com que a gente retroceda, volte, né? Não retroceda, mas retome uma outra fase. Agora eu tenho um grau de inibição do sistema nervoso central menor, então eu vou ter uma maior ativação, maior força muscular nas demais fases. Isso é algo muito importante, né? O aumento proteico de miosina e pontes cruzadas. Existem algumas teorias essas que são um pouco contraditórias em relação a outras teorias. Então, tem alguns autores que colocam que essa teoria ocorre, porém tem outros que criticam essa teoria. Que é a teoria do aumento proteico, ou seja, o conteúdo realmente de miosina e actina ali, e principalmente das pontes cruzadas. Lembra que eu expliquei para vocês que uma das características das fibras dos tipos 2 é possuir a cabeça da miosina maior, mais espessa, mais volumosa, né? Então, isso já é uma característica. Conforme o treino ele é muito intenso, colocam-se que o número o próprio músculo ele vai desenvolver e criar mais pontes cruzadas. O que seriam pontes cruzadas? São unidades de conexão entre a cabeça da miosina com a actina e que isso efetivamente faz a realização da contração muscular. Então, se não existisse pontes cruzadas dentro de um músculo, não teria como o músculo se encurtar, não teria como ele se contrair. E quanto maior a quantidade de pontes cruzadas, maior é a capacidade de força de contração desse músculo. Então, o aumento na síntese de proteína dessas pontes cruzadas e dessas cabeças de miosina vai melhorar de fato essa relação de quantidade de ponto cruzada, aumento de proteína e, consequentemente, aumento de força muscular, tá? Essa teoria também coloca que o aumento, que nessa fase de força, como as cargas são muito grandes e a tensão sobre o músculo é acentuado, há rupturas de fibras que vai levar realmente a um aumento verdadeiro de proteína muscular. Ou seja, o músculo realmente vai sintetizar proteína por uma tensão sofrida e micro-ruptura. Enquanto que em outras fases de treino, principalmente aquelas que usam um número maior de repetição, para usar um número maior de repetição, eu preciso usar menores cargas de treinamento. E essas menores cargas de treinamento não levam o músculo a ter rupturas de fibras musculares de maneira acentuada. Na realidade, um número maior de repetição faz com que o músculo utilize mais glicogênio muscular, né? Ou seja, mais substrato energético. A recuperação desse glicogênio muscular vem com o aumento da quantidade de água, de fluidos plasmáticos daquela célula, que é o que algumas pessoas denominam de uma hipertrofia sarcoplasmática, ou seja, aumenta o plasma. Isso ocorre muito com as características da fase de hipertrofia e da fase de resistência, que nós vamos verificar daqui a pouco. Porém, aqui nessa fase de força, a teoria é exatamente ao contrário. Como as cargas aqui nessa fase vão ser muito altas, então há de fato mais ruptura, um menor gasto de energia, né? Energia essa que depois vai ser utilizada para aumentar a síntese proteica,
E automaticamente, mesmo sobre um menor gasto de energia, eu tenho bastante ruptura de fibra muscular, o que vai fazer com que naquele local de ruptura, como fibra muscular é composta de proteína e elas foram rompidas, né? Elas entrarão em processos inflamatórios, automaticamente vai haver uma maior síntese de proteína propriamente dito. Então é como se esse músculo realmente criasse um volume de músculo sólido, né? É aquele ganho de massa muscular que quando eu interromper o treino de força, eu não vou perder rápido. O ganho sarcoplasmático, que é proporcionado principalmente pelas outras fases de treinamento, se eu ficar 2 semanas sem treinar, o meu volume plasmático reduz muito, muito rápido. Por quê? Porque esse volume é determinado pelo glicogênio que eu gastei e que eu recuperei. Toda vez que eu recupero uma molécula de glicogênio, eu atraio por osmose, né, por atração, de 3 a 4 gramas moléculas, né, milimol de água. Então, junto com a recuperação desse glicogênio entrando para dentro da célula, sintetizando o glicogênio dentro da célula pela entrada da glicose, junto entrou água. E o músculo, de fato, ele fica muito volumoso, mas de água, tá? E aí, se eu paro de treinar, se eu paro de ter essa resposta de perca de glicogênio e recuperação de glicogênio, a água se dissipa, ela sai de dentro do músculo e o músculo fica menor. Na fase de treinamento de força, esse mecanismo ele já é menor. O mecanismo maior de ganho não é sarcoplasmático, não é de líquido, é de proteína mesmo, é de síntese de actina e miosina, entre outros filamentos proteicos que estão ali dentro do músculo. Então, por isso que alguns autores colocam que aqui nessa fase eu tenho um ganho de hipertrofia, entre aspas, verdadeiro. Tá? Que aí aquela unidade de proteína, aquela síntese de proteína, um filamento de actina e miosina mais grosso, mais espesso, não vai ser com 2, 3, 4 semanas de treino que eu já perco os resultados de ganho. Vai meses para eu perder e começar a reduzir o volume dessa fibra muscular. Por isso que é importante, para a gente não atingir um platô durante o treinamento, a gente utilizar a fase de força nessa periodização. Então, muitos, principalmente atletas mais avançados que não conseguem mais ganhar volume de hipertrofia, principalmente não conseguem mais ganhar volume sarcoplasmático, porque essas células também, o aumento da quantidade de líquido dentro dessas células é limitado. Ela chega num certo valor, ela não aumenta mais. Então, algumas pessoas mais avançadas na musculação necessitam ficar muito tempo na fase, usar muito essa fase de força, principalmente atletas profissionais, porque eles já tiveram todo o ganho de hipertrofia sarcoplasmática e o que resta para eles agora é essa hipertrofia miofibrilar. Por isso que a gente verifica alguns atletas profissionais de fisiculturismo treinando com cargas muito elevadas e repetições bem baixas, tá ok? Essa seria a teoria, tá ok? Tensão osteoarticular. Nessa fase, essa fase proporciona muita tensão osteoarticular devido ao quê? Devido à quantidade alta de carga de treinamento. Tá? Automaticamente vai aumentar a ativação dos osteoclastos e osteoblastos, que são células que destroem e constroem tecido ósseo. Então vai ativar mais uma destruição de tecido ósseo. Se eu tenho uma quantidade de cálcio ingerido na minha alimentação favorável e a produção de um hormônio que é produzido pela glândula tireoide, né, que é a calcitonina, se eu tenho calcitonina suficiente por causa do estímulo do aumento do cálcio e a atividade dos osteoblastos aumentado, danificando o cálcio ósseo pela carga intensa que esse osso está sofrendo, causando também alguns, entre aspas também, né, alguma destruição óssea, eu vou ter calcitonina, cálcio, e a calcitonina levando esse cálcio para dentro do osso, aumentando a atividade dos osteoblastos e construindo mais célula óssea. Então é um mecanismo de estímulo do treino aumentado sob a tensão maior no osso, que vai levar ao estímulo de células que destroem ossos, mas posteriormente
o corpo vai se readaptar a todo esse efeito e vai lá construir mais osso e eu vou passar a ter um osso mais forte. Não só um osso, como uma cápsula articular, como tendão, como ligamento, porque toda essa tensão é osteoarticular. Então, assim como eu aumento a atividade de síntese de cálcio no osso, eu aumento também a síntese, por exemplo, de colágeno e tecido conjuntivo nas demais estruturas. Então, e aí eu vou precisar dessas estruturas muito fortes, conquistada nessa fase de treino, para que depois, numa fase, por exemplo, de hipertrofia, eu consiga ter mais força, melhor desempenho e menor risco de lesão, porque todas essas estruturas estão mais fortes. E o objetivo, de fato, dessa fase de força geral mesmo, é aumentar o potencial de força. Se eu ativo mais unidades motoras, eu tenho mais força com esse músculo. Se essas fibras de maior ativação são do tipo 2, essas são as fibras que levam a contrações mais potentes. Se eu tenho uma maior sincronização e coordenação dos feixes de grupo musculares durante seus recrutamentos, eu também tenho mais força. Se eu inibir o sistema nervoso central dentro daquele mecanismo que não deixa contrair severamente, esse mecanismo está mais inibido, então eu também vou conseguir realizar mais força. Se eu tenho um ganho de pontes cruzadas e são elas que recrutam a contração, né, elas que recrutam a quitina e miosina para arrastar e fazer a contração, eu tenho também mais força. E se eu tenho tensão osteoarticular e ganhei tecido ósseo e ganhei tecido conjuntivo, eu tenho também mais força. Então, de fato, tudo aqui levou ao ganho maior da força, tá, pessoal? Já as características dessa fase, então, elas são bastante diferentes, né? Ou seja, a manipulação daquelas variáveis de treinamento que a gente está sempre comentando, né? Carga, repetições, séries e outras, elas também são diferentes nessa fase de força. A duração dessa fase de força ela vai de 2 a 6 semanas. Ela não precisa ser uma fase longa. E pode ser curta, que ela vai, se eu pegar dentro de uma periodização, um indivíduo que almeja ganho de massa muscular, ou seja, eu já sei que esse indivíduo vai ficar a maior parte do tempo realizando as características da fase de hipertrofia, porque o principal objetivo dele é o ganho. Porém, se ele ficar sempre, semanas, um ano inteiro fazendo, utilizando as características da fase de hipertrofia, vai chegar um momento que ele não vai ter mais ganho, ele vai atingir o platô. Por isso, eu preciso migrar ele para uma outra fase. Se eu migrar ele para uma fase de força, por exemplo, muitas vezes 2 semanas que ele vai executar as características da fase de força já serão suficientes para ele quebrar aquele platô. E aí, quando ele retorna para a fase de hipertrofia, ele tem ganhos maiores, porque ele deixou de estar muito, né, extremamente adaptado às características da hipertrofia, veio aqui para as características da fase de força, ganhou mais força, quando ele retorna na hipertrofia, ele vai ter melhores rendimentos, até mesmo de ganho muscular. Por isso que um treino periodizado, a longo prazo, a resposta, o ganho é muito maior do que um treino que não tem periodização. O indivíduo passa a vida inteira, anos, indo para a academia e treinando hipertrofia, usando todas as séries, todos os exercícios, todas as características de um treino de hipertrofia. Esse indivíduo é um indivíduo que ele atingiu o platô e não está tendo ganho mais. Às vezes ele só está construindo lesões articulares, porque ele não está usando outras fases que fortaleçam essa questão osteoarticular, tá ok? Então ela vai variar. Se eu tenho como objetivo principal da minha periodização a fase de hipertrofia, eu uso uma duração dessa fase menor. Se por acaso eu tenho como característica principal o ganho de força e potência, por causa de objetivos esportivos, por exemplo, eu deixo essa fase de força maior, mais longa, tá ok? Cargas, as cargas são altas, né, com repetições máximas. E as repetições, qual é o número de repetições que eu trabalho? De 1 repetição a 6 repetições. Olha só, aqui está a grande diferença da característica dessa fase, ela mora aqui, ó. É a escolha do número de repetições que é bem menor. Se as repetições são bem menores e elas são de RMs, ou seja, de repetições máximas,
Isso quer dizer o quê? Se eu usar a mesma carga da fase de hipertrofia, eu vou passar de 6. Então, o que eu faço para ficar aqui entre 1 e 6 repetições? Eu vou ter que aumentar a carga. Então, as cargas são mais altas quando comparadas às outras fases. Por quê? Porque o número de repetição ela é baixa. Então, a pessoa vai lá no exercício, ela vai realizar 2 repetições. Acabou. Ela já vai para o intervalo dela. Só que essas 2 repetições, 1, 4, 5, no máximo 6, o grau de intensidade, essa carga é muito alta. Então, de fato, ele vai ter que executar com uma velocidade baixa, com cuidado grande, uma destreza. Para quê? Para não correr o risco de lesão. Se atentem bastante a isso também nessa fase de força aqui, tá, gente? As séries. As séries não mudam muito a quantidade de séries em relação à fase de hipertrofia, de 3 a 4 séries. O número de exercício, de 2 a 4 por cada grupo muscular. O intervalo entre as séries, aqui sim também, outra variável bastante significativa e importante de se atentar aqui na fase de força. Porque o intervalo ele tem que ser grande, ou seja, eu quero proporcionar para o indivíduo um descanso total para a recuperação completa dos estoques de ATP e CP. Tá? Tanto de creatina fosfato quanto de adenosina trifosfato. Por quê? Porque essa é a molécula que vai que vai fornecer energia para a contração muscular. E eu não posso pegar esse indivíduo a um intervalo curto, de forma que ele não recuperou ainda toda a energia muscular, que ele não vai conseguir levantar, deslocar grandes cargas. Então ele vai ter um rendimento ruim nessa fase, se o tempo de intervalo dele for pequeno. Então, nessa fase, o tempo de intervalo é grande. Muitas vezes a pessoa vai lá num determinado exercício, realiza de 1 a 2 repetições, extremamente intenso, e aí parou. Vou dar um descanso de 3 minutos, por exemplo. Vai ficar um tempão parado. Esse de fato é o objetivo, é a característica, é o grande diferencial dessa fase aqui. Para pessoas que treinam com objetivos menos esportivos e mais estético, essa fase ela pode ser um pouco mais leve, digamos assim. Como assim, Deis? Eu usando o número de repetições um pouquinho maior, não uma repetição. 1, 2 repetições é muito usado com pessoas com atletas de levantamento de peso, tá? Seja em modalidades olímpicas ou não. Né? O levantamento de peso olímpico, por exemplo, se treina muito com série de 1 a 2. E aí outras modalidades que não são olímpicas, por exemplo, o agachamento, a competição de supino, competição do terra, né? Levantamento terra. Então, se usa normalmente de 1 a 2 repetições durante um período maior de duração de semanas ali. Já para pessoas que estão na academia, que é aquela pessoal que profissional de educação física e personal trainer mais tem contato, essa fase aqui de força ela também deve ser colocada dentro da periodização, para que se tenha um maior rendimento. Porém, ela já vai ali treinar com séries entre 4 e 6 repetições máximas. As cargas são altas, mas são altas proporcional a 4 e 6 repetições máximas. Tá ok? E o tempo de intervalo, lembrando então que ele é sempre grande. O programa de treinamento ele vai ser o mesmo da hipertrofia, porque os estímulos eles são localizados, então localizado por grupo muscular ou pela articulação adjacente. Lembrando que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre programa, e aí se você quer entender um pouco melhor esse programa dentro dessa fase de força, você vai chegar lá, vai ver e vai voltar o vídeo aqui, tá? Frequência semanal, de 1 a 2, estímulo semanal, basicamente igual à fase de hipertrofia. Tipos de exercício, preferir os livres. Tá vendo uma outra característica bastante diferenciada dessa fase aqui? Verificamos então que na fase de adaptação, dava-se uma preferência maior para os exercícios máquinas. E depois, nas últimas semanas, fossem introduzidos então os exercícios de peso livre. Na fase de hipertrofia, que é a fase seguinte que nós verificamos, nós vimos um equilíbrio na escolha entre exercícios de peso livre e exercícios máquinas. Aqui na fase de força deve ser enfatizado e deve ser preferido os exercícios livres. Agachamento, levantamento terra, supino, as remadas,
rosca direta, os tríceps francês, tríceps cabo, né? Todos esses exercícios são exercícios livres, que são os melhores exercícios. Por quê? Porque esses exercícios são aqueles que estimulam muitas unidades motoras, tanto de músculo primário, como secundário, como estabilizadores, músculos terciários da articulação. Por que isso ocorre? Nós já falamos anteriormente, porque nos exercícios livres, o peso, a carga, pode ser deslocado por todos os seus movimentos gerais, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para frente, para trás, em diagonal. Então, ou seja, os músculos vão ter que estar articulares, vão ter que ser recrutados junto com os músculos primários para estabilizar, para manter um eixo fixo ali de movimento. Tá ok? Então, por isso, pelo fato desses exercícios serem os exercícios que mais recruta fibra muscular e unidade motora, e esse é o principal objetivo, lembra que nós falamos anteriormente dessa fase, usamos então mais peso livre. Não quer dizer que não podemos usar alguns exercícios máquinas, não tem problema, tá? Porém, dar preferência aos livres. Então, a maior parte dos exercícios nessa fase eu vou prescrever exercício livre. A divisão de treino, praticamente as mesmas que a fase de hipertrofia, não muda. Eu posso pegar a mesma divisão de treino do meu aluno, até porque o programa, que é aqui que a gente se trata da divisão de treino, são os mesmos. E eu vou alternar só o quê? As características de carga, de repetição, de tempo e de tempo de intervalo. Essas são as três principais características que eu iria alterar, então, tá ok? E aí, ó, o que altera é exatamente isso que eu acabei de falar. O que altera são essas as variáveis mais importantes de serem alteradas. Ó, as repetições, tá? E o tempo de intervalo. E automaticamente, se eu diminuir as repetições, eu altero também, é claro, as cargas. Porque se o número de repetição é menor, as cargas podem ser maiores, tá, pessoal? Vamos falar da fase de resistência. Opa, outra fase. Essa já é a quarta fase que a gente está vendo.